Fortes chuvas, ondas de calor e vendavais. Esses são alguns dos efeitos das mudanças climáticas. Problema global com graves implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. O primeiro grande impacto das mudanças climáticas nas cidades brasileiras é em relação à mudança dos padrões de precipitação. Tanto quando a gente tem mais chuva quanto quando a gente tem mais seca, nós temos problemas. Quando a gente tem mais chuva, nós vamos ter aí ocorrência de inundações, perda de infraestrutura urbana por causa disso, e inclusive também aumento de algumas doenças, como, por exemplo, a leptospirose, que é veiculada por água. E quando a gente tem seca, a gente também vai ter problema com o abastecimento da cidade, com a parte de serviços, de indústria. E a gente não pode esquecer que nós que estamos na cidade somos muito dependentes da agricultura que é feita lá na zona rural. As mudanças climáticas têm provocado extremos de temperaturas, como as ondas de calor. Para se ter uma ideia, 2023 foi o ano mais quente do planeta desde 1850, segundo a Organização Meteorológica Mundial. E 2024 segue essa tendência aqui no Brasil. Somente no primeiro trimestre deste ano, o país registrou 3 ondas de calor, que é quando as temperaturas ficam 5 graus ou mais acima da média por pelo menos 5 dias seguidos. E esse fenômeno causa impactos negativos. Isso pode levar a colapsos de estrutura urbana e de infraestrutura urbana, como, por exemplo, o asfalto. Ele é feito para uma determinada temperatura. Se a gente começa a aumentar muito a temperatura, ele entra em colapso. E não só isso, mas também, por exemplo, os sistemas de energia. Quando a gente está falando de ondas de calor, as pessoas querem ficar mais frescas. Então, todo mundo resolve ligar o ar-condicionado, o ventilador. Isso aumenta a demanda de energia e a gente pode ter um colapso aí na parte energética também. Diante desse cenário, fica cada vez mais evidente a necessidade das cidades se adaptarem a essas mudanças. Nós já estamos vivendo com 1,3 graus Celsius a mais quente da nossa temperatura do nosso planeta, que na história geológica da Terra faz parte. Mas as atividades antrópicas, elas impulsionaram um aumento da temperatura e para atingir as metas do Acordo de Paris, que seria não passar de 1,5 graus Celsius, nós precisamos agir. E essas ações partem em níveis de cidades, principalmente de elaborar o plano diretor das cidades, prevendo essa questão da emergência climática. Hoje nós falamos em crise climática porque nós já estamos tendo muitas influências aí das atividades antrópicas no clima. Nosso grande desafio vai ser adaptar as nossas estruturas urbanas atuais a essa nova condição que está acontecendo. Quando eu falo em infraestrutura urbana, eu falo de tudo. Eu falo de sistemas de drenagem, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de coleta e destinação final de resíduos sólidos, de sistema de saúde. Por isso é importante que as cidades invistam na chamada resiliência climática, que é a capacidade de um município resistir e se recuperar dos eventos causados pela crise no clima. Aqui no Brasil, o INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o CEMADEM, que é um centro de controle de desastres, eles são importantíssimos para monitoramento do clima, para alertas, sistemas de alertas, fazendo modelos que podem ajudar a gente a entender melhor essas mudanças climáticas. E eles colaboram com outros órgãos, como a Defesa Civil, os bombeiros, que vão ser importantes nesse momento de emergência. E, claro, quanto melhor estruturado, quanto mais bem estruturado esses órgãos estiverem, melhor vai ser a nossa resposta a uma determinada emergência. Fora isso, sempre é importante a gente investir em educação ambiental da população, porque uma população que é bem instruída, ela não se coloca em risco tão fácil e, diante de uma emergência, ela sabe como se portar, o que fazer e até mesmo como ajudar, como facilitar aquele resgate e até mesmo a reconstrução de uma região que passou por um desastre. E a resiliência climática precisa ser uma preocupação global. Por isso, em 2019, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos lançou o Construindo Cidades Resilientes,
Programa que tem o objetivo de assegurar que as cidades se tornem inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis até 2030. O Brasil é o país com maior número de municípios inscritos, e Ouro Preto é um deles. Ouro Preto retomou seu papel de protagonismo junto aos comitês de bacias hidrográficas, uma cadeira vazia ao longo dos últimos anos. Hoje a gente está presente discutindo a questão dos recursos hídricos. Estamos buscando elaborar um plano municipal da Mata Atlântica, que é de fundamental importância, era um instrumento que a cidade não tinha. Junto com isso, buscando o desenvolvimento sustentável, nós estamos em franco diálogo com a Secretaria de Agropecuária. Em vários locais do país, agropecuária e meio ambiente se degladiam, aqui não, a gente trabalha em consonância, buscando inclusive o zoneamento ambiental produtivo, que é o desenvolvimento da zona rural, levando como premissas as questões da sustentabilidade e do meio ambiente. Dentre outras ações, nós estamos agora fazendo uma grande parceria com o ICLEI para buscar um grande plano municipal das mudanças climáticas, buscando quais ações a gente pode fazer no sentido de reduzir os prejuízos e garantir uma cidade mais acessível, com qualidade ambiental para todos e todas. A eficiência energética é uma das ações pensadas para reduzir os prejuízos ambientais e é uma das pautas prioritárias do Brasil no G20, principal fórum de cooperação econômica internacional. E a UFOP, que possui campus em 3 cidades mineiras, tem investido nessa área. Desde 2018, a UFOP faz parte de um programa de eficiência energética do governo federal. As principais ações que foram tomadas até o momento foram a compra de kits de usinas fotovoltaicas, proporcionando aí uma produção de aproximadamente 30% a 40% do consumo da energia elétrica através de uma fonte de energia limpa, e a participação no edital de eficiência energética da CEMIG, onde a gente teve um projeto de aproximadamente 1,5 milhões de reais que foram investidos pela CEMIG na troca de todas as luminárias externas dos campi da UFOP, tanto em Ouro Preto, quanto em Mariana, quanto em João Molevade. Existe um outro programa que foi adotado aqui também na UFOP, a partir de 2018, no uso da água, que é um uso mais racional da água. Então, o prédio da Escola de Minas já passou por esse processo de troca das válvulas de descarga sanitária e também de aeradores nas torneiras para reduzir o uso, de água nos prédios da UFOP. Como a gente está usando menos recursos naturais, a gente deixa esses recursos ficam disponíveis para os anos futuros. E, além disso, com essas ações, a gente tem benefícios de aumento da segurança por conta da melhoria da iluminação e, como eu falei, a gente consegue ter recursos financeiros para poder investir em outras áreas da universidade, trazendo melhoria para todo mundo. Todos nós já percebemos que as mudanças climáticas estão impactando a nossa qualidade de vida, mas esses efeitos são sentidos de forma desigual. Os mais pobres e os mais vulneráveis são os mais afetados. A gente tem pessoas muito pobres e que vão sofrer muito com as mudanças climáticas. São as principais pessoas que vão sofrer com as mudanças climáticas. Elas são as que têm mais dificuldade de se adaptar, elas são as que moram em área de risco, são as que pegam o ônibus lotado num dia de onda de calor, sem ar-condicionado. O que nós vamos ter que fazer é principalmente visando diminuir essa segregação espacial. Essas pessoas, elas são enviadas, elas historicamente para locais de mais vulnerabilidade ambiental e diminuir as desigualdades sociais para que a gente possa ter êxito nessa nossa adaptação às mudanças climáticas. Governos, indústrias e instituições precisam se comprometer de forma responsável com a pauta ambiental. E a sociedade civil também assume um papel importante. Por isso, 16 de março marca o Dia Nacional de Conscientização sobre as mudanças climáticas. A data serve para alertar os brasileiros sobre esse problema. E tem gente já consciente de que adotar medidas simples é fundamental para agredir menos o meio ambiente. A nível individual, eu acredito que algumas ações são importantes, para lidar com a crise climática e etc. Entre elas é o vegetarianismo. Eu sou vegetariana há 8 anos e eu acredito que é uma das formas que a gente pode ajudar o meio ambiente e etc. Acredito também que a reciclagem é importante, a questão da reutilização das coisas. Então, um consumo consciente, comprar em brechós, comprar em bazar e
sites na internet, né, que tem essa política de reuso, e começar a pensar sobre isso é muito importante, não é só uma questão, enfim, para o futuro, é uma questão de agora, a gente precisa lidar com isso nesse momento.